Olá, eu sou James Pinheiro e juntos conversaremos sobre assuntos do mundo jurídico que influenciam a nossa sociedade e que nem sempre alguém tem tempo e paciência para explicar. Então vamos juntos para mais um programa Advocacy. Hoje vamos tratar de um assunto que interessa a todos que transitam pelo estado de Minas Gerais: os problemas do anel rodoviário de Belo Horizonte e a recente ação civil pública ajuizada pelo município em face da União Federal, do DINIT e da ANTT. As rodovias federais, nos termos da legislação, são de obrigação da União para a sua construção e manutenção, através do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, o DENIT, e seguindo normas e fiscalização da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Para participar desse debate e expor sobre a ação civil pública, estão conosco o Dr. Tomás de Aquino Rezende, ele é procurador de Justiça, aposentado e atual procurador-geral do município de Belo Horizonte. Também conosco o Dr. Wagner Miguel, procurador-geral do município de Ibirité, para ouvirmos sobre os impactos de uma possível municipalização do anel rodoviário. E para fechar essa nossa conversa, contamos também com a participação do advogado Dr. Felipe Piló, especialista em Direito Constitucional e professor da Faculdade Batista de Minas Gerais. Antes de iniciarmos a nossa conversa, convido a todos para acompanhar uma pequena matéria sobre o anel rodoviário. Conhecido como o Anel da Morte, o anel rodoviário foi criado em 1950 com a finalidade de desafogar o tráfego de carga rodoviária que atravessava o centro de Belo Horizonte. Porém, 67 anos depois, a via é usada por mais de 160 mil veículos de todos os tipos, diariamente. Realmente, o anel transformou-se numa zona de conflito, né? Onde você compete o trânsito rodoviário com o trânsito urbano. O anel hoje, por causa da invasão da cidade de ambos os lados, parece uma avenida e não uma rodovia. Então, para deixar de ser, o trânsito de rodovia não podia estar dentro da cidade. Então, esse conflito leva a acidentes. Nos últimos 10 anos, foram registrados 25.219 acidentes, sendo contabilizados 319 falecimentos. Mas vamos trazer esse número um pouquinho mais para os dias de hoje. É que entre janeiro e outubro do ano passado, o número de mortes foi de 31 pessoas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a maioria desses acidentes se deu por atropelamento ou envolvimento de motociclistas. O balanço deixa claro o quanto o anel precisa de atenção e investimento público. Vários gargalos, como esse onde entra e sai para a Avenida Antônio Carlos, se transformaram em armadilhas para os motoristas. O que acontece? Esse viaduto ele é original da primeira reforma da via. Então ele foi feito sem acostamento, foi feito o mínimo possível e não o máximo possível. Hoje, você tem 3 vias chegando no viaduto e 2 passando por ele. Então esse viaduto, sem ser alargado, não tem como ele não criar esse gargalo que está criando aqui. Se não ampliar esse viaduto, ele vai ser o gargalo, ele é o problema. No início do mês, mais um trágico acidente aconteceu no anel. Por volta das 15h30 do dia 6 de setembro, uma carreta desgovernada atingiu outros 6 veículos, uma bicicleta e um pedestre. A carreta, que carregava carga explosiva, pegou fogo juntamente com um carro que ficou prensado na mureta lateral da via. Pelo menos 3 pessoas morreram. Após essa tragédia, o prefeito da capital mineira, Alexandre Calil, anunciou que o município vai ingressar com uma ação civil reivindicando a administração do anel rodoviário. A ação pública será movida contra a União e a Via 040, concessionária que atualmente gere o anel rodoviário. O município também pedirá a transferência de recursos federais para que possa assumir a administração da via. Enquanto isso, os dados assombrosos servem de alerta para que usuários respeitem a legislação de trânsito, sob o risco de engrossar as estatísticas. O principal erro do motorista é o erro cultural nosso, porque ele é acostumado a ser pouco punido, a ser pouco fiscalizado, né? E pior, a ser pouco educado. Entendeu? Você não vê educação nas escolas, você não vê educação massiva, você não vê o assunto trânsito ser debatido como outros assuntos são debatidos na imprensa, na mídia, tá certo?
E as pessoas estão perdendo a vida no trânsito, que é muito mais violento que qualquer outro debate que se possa fazer. Melhorar essa via e a circulação, ou seja, a educação no trânsito, não permitir que o caminhão dirija na faixa esquerda, não permitir que o caminhão dirija na velocidade maior que a devida, usar melhor a fiscalização dos tacógrafos, que o tacógrafo ele não fiscaliza o momento do trânsito, mas toda a história do trânsito dele naquela rodovia. Então, se tem a lei para andar devagar, tem que ser devagar, não cabe outra coisa a não ser o resultado que acontece com o acidente. Bom, depois de vermos essa matéria, pergunto ao doutor Tomás Jaquino, qual a real situação do anel rodoviário quanto à responsabilidade pela sua manutenção, doutor? A manutenção do anel rodoviário é a responsabilidade do DENIT, que tem uma superintendência aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, e como o senhor já disse, é fiscalizada, é acompanhada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, e numa parte de 10 quilômetros mais ou menos, é administrada pela concessionária BR-040. Sim, pelo que eu conheço da ação que o município ajuizou recentemente, né, uma das razões, assim, o que fundamenta um pouco a ação, são os fatos. E eles estão muito fundamentados ou calcados na falta de manutenção da via. Qual que foi a avaliação do município para fazer essa proposição de trazer para si a responsabilidade por um assunto tão complicado hoje aqui na região metropolitana? Desculpa, deixa eu só reelaborar aqui. O que tem hoje que está tão ruim de manutenção na via que levou o município a fazer isso? Bom, não é de hoje, né? Os acidentes, as tragédias no anel rodoviário são bem antigas e frequentes. Nós estamos lá aguardando, o juiz já despachou inicial, mandou notificar os réus, mas ainda não tivemos uma resposta. Mas a qualquer momento pode acontecer outra tragédia, justamente pela omissão dos órgãos que devem cuidar do anel, que não têm tido o devido cuidado com o trânsito, com o tráfego e com as pessoas. Desde falta de pintura de faixa no piso do asfalto, a acostamentos totalmente irregulares, falta de redutores de velocidade, falta de garantir que as carretas e caminhões andem na pista da direita, enfim, várias ações que deveriam ter sido tomadas que não foram. E o que motivou a ação, naturalmente, não são as omissões do DENIT, ou do governo federal, ou da 040. O que motivou a ação é o direito à vida das pessoas, é o direito à locomoção. Eu verifiquei que está muito enfocado, né? Está muito focado assim, o direito à vida, o direito à segurança, o direito ao trânsito que a pessoa tem, enfim, o usuário da via em geral, e que da forma como está, parece que assim, isso tem sido desrespeitado, né? Sim, totalmente desrespeitado, não existe nenhum cuidado. E no dia, o acidente que, vamos dizer assim, provocou a iniciativa ou a determinação do prefeito que a gente tomasse providências judiciais com relação a isso, foi um que aconteceu em agosto, me desculpem, porque depois aconteceu o outro, menos de um mês depois, e aquele que morreram 3 pessoas, salvo engano. E ele disse, olha, tá bom, ele me perguntou de quem é a obrigação de cuidar do anel rodoviário. Se é do governo federal, do DENIT, da ANTT, da 040, eles têm obrigação, nós podemos pedir ao judiciário para que os obrigue a cuidar. Mas as pessoas estão morrendo no nosso município. Então, o nosso município tem que tomar uma providência, nós não podemos administrar essa cidade sem tomar pelo menos uma medida que seja para que impeça que essas tragédias estejam ocorrendo. No dizer dele, esses assassinatos. Agora, eu depois eu vi aqui pedir o professor, mas só para fazer uma referência para quem não é de Belo Horizonte, ou talvez não tenha tido a oportunidade de vir a Belo Horizonte. O anel rodoviário, na verdade, se tornou uma grande avenida em Belo Horizonte, né? Ele passa por fora do centro da cidade, mas já está dentro da cidade, e ele acaba fazendo a distribuição e, da mesma forma, a coleta das 4 principais saídas de Belo Horizonte, né? A 040 que sai para o Rio de Janeiro, a 040 que sai para Brasília, a 381 que vai para São Paulo e a 262 que sai para Vitória e o leste do estado, etc. E aí todas as regiões do estado acabam vindo por essas 4
vias de acesso a Belo Horizonte, se encontra no anel, que circunda parte de Belo Horizonte, aí é só para a gente ter uma noção do volume de veículos que tem. Eu lia na ação que o município ajuizou recentemente, ele é de 1950, a via. De 1950 para um tráfego de 16 mil automóveis, hoje quase 200 mil. Quase 200 mil que transitam por lá. Sim. Sem manutenção. 160 mil, sem manutenção, sem cuidado. Agora, professor, aí começam as discussões jurídicas sobre essa questão. Por exemplo, o município está requerendo para si, depois eu vou perguntar para o doutor Tomás assim, as complicações que ele vai ter no município para isso, o município está chamando para si a responsabilidade por entender que é uma via praticamente urbana e etc. Há fundamento para isso, né? Na ação foi citada uma lei que fala que autoriza a União fazer concessão para os estados e municípios de rodovias federais. Mas o município requerer isso, não poderia entender que haveria uma intervenção do Poder Judiciário no Executivo? Isso acontece diariamente, a intervenção do Judiciário no Executivo. A gente pode ver a demanda que os municípios têm do próprio Judiciário das pessoas requerendo medicamentos. Isso acontece. Mas tem que, nesse caso, o município não pode ficar com ônus orçamentário. Ele tem que chamar para si essa responsabilidade e trazer também todo o cuidado referente à manutenção desse anel, digamos assim, do anel. E nesse caso, ele chamando para si a União, como ela vai delegar essa função para o município, tem que levar nessa obrigatoriedade o orçamento para fazer a manutenção. O município não pode só requerer e também ficar somente com o ônus, tem que ficar com o bônus do dinheiro arrecadado do governo federal. E isso, o judiciário, ele vem mesmo ser a ajuda de todo o cidadão no caso de uma omissão, seja legislativa ou do Poder Executivo. Né? Até obrigatoriedade de agir no caso de alguma omissão, né? A pedido do próprio cidadão, e nesse caso da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas, professor, aí não tem como fugir de outras disciplinas do direito, né? Digamos que essa ação também não vai ser julgada rápido, não tem pedido de liminar, nem daria para ter uma... Tem? De antecipação? Sim. Tutela de emergência. Tem uma tutela? Que seria complicado, porque digamos que o judiciário reconheça isso e defira esse pedido. Bom, como que fica a questão orçamentária, né? Porque a União tem o seu orçamento, tem um plano plurianual de ações, tem uma lei de diretrizes orçamentárias a cada ano e etc. E aí a própria ação judicial é uma questão, pode não fazer muito sentido, mas tecnicamente tem uma discussão importante. Como que fica a questão técnico-orçamentária caso haja esse deferimento desse pedido? O próprio Poder Executivo, o governo federal, vai ter que fazer um remanejamento com base em estudo do que ele já era para ter gasto no anel. Né? Hoje, quando acontece no caso de medicamentos, dou esse exemplo que a população ele tem mais acesso às informações no caso de medicamento. Quando o SUS não tem um medicamento, né, ele recorre ao judiciário, normalmente ele entra contra a prefeitura, pode entrar contra o Estado ou contra a União. Nesse caso, o prefeito não tem a dotação orçamentária para comprar esse medicamento. Então, ele se vira para poder arrumar. Essa é a verdade, porque tem que garantir a vida das pessoas. Compete ao Estado, ao município e à União a garantia de poder cuidar da pessoa humana. Na verdade, doutor Jean, se me permite, o pedido é de assumir a gestão do trânsito, do tráfego no anel rodoviário, com a disponibilização dos recursos que são previstos em orçamento para o anel rodoviário. Evidentemente que no orçamento da União está previsto recurso para ser gasto nessas rodovias federais que passam por Belo Horizonte. Uma parcela desses recursos era para ser gasto aqui. Tem uma questão, não sei se tiveram oportunidade de ver, a concessionária que administra 10 e poucos quilômetros da rodovia não tem previsão na concessão de nenhuma obra, nem sinalização. Vimos isso. Então, realmente, nós não estamos pedindo o direito de administrar o anel rodoviário, não.
Nós estamos pedindo o direito de administrar o anel rodoviário e os recursos necessários para tanto. Embora, é fato, que mesmo sem recurso tem muita coisa que pode ser feita que minimiza as possibilidades de acidente. Eu vou ouvir depois o doutor Wagner, porque nós queremos saber dos municípios do entorno da região metropolitana como que fica, né? Mas nós vamos fazer uma pausa para o nosso café e lembrando a vocês que as nossas redes sociais estão abertas para se posicionarem sobre esse assunto. Acesse as nossas redes e participem conosco.